Gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem, né? Muito bom. Três assuntos muito importantes para trabalharmos: Política Nacional de Humanização, a PNH, o Pacto pela Saúde, Portaria 399, e o Decreto 7.508, tem sido muito cobrado em prova, demais. Então, vamos começar por um assunto que nos causa grandes emoções: a Política Nacional de Humanização, concretizada em 2004. Então, antes de nós entrarmos nos desafios, quando ela foi implementada, no ano de 2000, consolidada em 2004, e muito ainda tem que ser feito, né? Vários desafios ainda tiveram que ser superados. Então, quando ele coloca nessa contextualização, a partir do momento que ela foi criada, nós temos que ter em mente o seguinte: a PNH, ela vai trabalhar enfatizando o trabalho em equipe. Trabalho em equipe, trabalho em equipe, trabalho em equipe, até porque trabalhar em equipe não é nada fácil, é um verdadeiro desafio trabalhar em equipe. E até porque são pessoas, né? Cada um com uma personalidade, tem pessoas que chegam junto, tem pessoas que não chegam junto, tem pessoas que gostam muito de mandar, aparecer, enfim, né? Então, essa fragmentação do trabalho em equipe acaba levando, digamos assim, um mau atendimento ao paciente que mais necessita. Então, vamos fazer o seguinte: eu só vou adiantar aqui o slide. Eu peguei a valorização, peguei a humanização como um todo, já volto já, e extraí diversos assuntos dela, pegando como um todo, e pontuei aqui uns conceitos muito importantes que vão nos fazer compreender aí a questão da Política Nacional de Humanização. A transversalidade. Transversalidade é um princípio da PNH. E ela tem uma ideia assim básica, gente. A transversalidade, o saber do usuário, ou seja, o saber daquele que estiver sendo atendido, poderá conversar, interagir com o saber da equipe. E vice-versa. Por quê? Porque para a PNH, todos os atores envolvidos na produção de saúde são protagonistas, eles são valorizados. Então, o saber do usuário conversando, interagindo com o saber da equipe e vice-versa. Por quê? Porque o usuário, ele é protagonista, a equipe é protagonista. E por falar em protagonismo, temos um segundo princípio aqui: protagonismo e autonomia dos sujeitos e coletivos. E esses princípios estão intimamente relacionados com esse terceiro item aqui. Veja: corresponsabilidade de todos os envolvidos na produção de saúde: usuários, profissionais, trabalhadores e gestores. Trabalhamos essa palavra aqui, corresponsabilidade, lá na 8.080/90. Corresponsabilidade é uma responsabilidade compartilhada, cogestão, uma gestão compartilhada. Corresponsabilidade, uma responsabilidade compartilhada. Então, compartilhada entre todos esses atores aqui: os usuários, os profissionais e os gestores. A utilização de duas tecnologias: acolhimento, avaliando e classificando, o acolhimento com a avaliação e a classificação de risco. E a partir do momento, gente, foram utilizadas estas tecnologias, foi abolida a triagem clássica, que vem a ser o atendimento por ordem de chegada, organização em fila de espera. Então, essa abordagem ficou diferenciada. Por quê? Porque a pessoa passou a ser atendida não porque ela chegou primeiro, não porque ela já está criando raízes na fila de tanto aguardar. Não, ela será atendida de acordo com o grau de complexidade da sua necessidade. Então, aboliu a triagem clássica, os profissionais utilizarão uma escuta qualificada, ouvindo toda a dimensão da queixa do usuário, não apenas fazendo intervenções, mas acessando a causa da necessidade da pessoa. Um trabalho belíssimo isso. Abordagem integral, a partir de parâmetros, referências humanitárias, a mudança de objeto da doença para o doente, perfeito. E, de fato, né, a partir do momento... Boa tarde, gente. A partir do momento que nós estivermos no SUS, o foco é o doente, é a pessoa,
não é mais a doença, é o doente e todo o contexto de vida onde ele estiver inserido. Até a gente fala aqui, nos nossos encontros nós falamos, que o SUS ele tem um olhar diferente para nós, ele nos olha como um todo, em todo o contexto de vida, um contexto biológico, social, profissional, psicológico, é a totalidade, é aquela visão assim, além do observável, e adotando práticas resolutivas e não intervencionistas. Então, conceituações gerais mesmo sobre a PNH. Então, sendo assim, vamos lá no início de tudo, né? Fazendo essa introdução aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Deixa eu só ligar esse... A questão, a água vai ficar quente, né? Pronto. Senão já vai esquentar, né? Vamos lá, na contextualização. Começando pelo segundo parágrafo, tá? A humanização vista não como programa, mas como uma política pública que atravessa, transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS. E, gente, é uma frase muito utilizada, nós estamos na primeira página. Isso. Show. Então, sim, é verdade. Na atividade, assim, né? Tá? Na primeira, Então, a questão, uma frase muito utilizada pela legislação e pelas bancas organizadoras, que a PNH é uma política transversal. Ou seja, ela atravessa, na verdade, ela estará presente em todas as políticas e programas do SUS. Onde estiver uma política, onde existir uma política de saúde, a PNH estará ali presente. Então, temos os desafios e temos os detalhes aqui também para colocarmos. Veja bem, uma política pública que atravessa, transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS e implica em, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui. Traduzir os princípios do SUS, ou seja, a universalidade, a equidade e a transversalidade, a orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da experiência concreta do trabalhador e do usuário. Esse trabalhador é o profissional da saúde, construir no sentido positivo de humanização, construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeito, onde todos os sujeitos que nós falamos aqui, usuários, profissionais e gestores, são protagonistas. Isso aqui são outras ideias também que eu coloquei para vocês, tá? Aqui no slide. Eu só estou me baseando aqui na apostila. Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde e contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo aqueles atores, gestores, trabalhadores e usuários. Perfeito, né? Então, são detalhes aí que têm que ser trabalhados. E um complemento. Desafios, né, a serem enfrentados. Ainda há pouco eu comentei com vocês que a PNH ela enfatiza o trabalho em equipe. E mesmo lá em 2004, quando ela foi concretizada, mesmo assim, ela já trabalhando, já existindo, havia ainda, tudo bom? Uma fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os diferentes profissionais, uma precária interação das equipes mesmo, conforme nós comentamos aqui, e desprepara para lidar com a dimensão individual nas práticas de atenção. O sistema público de saúde, havia muita burocracia, muita verticalização. Aqui, pegando a pirâmide, né? Uma verticalização. Já a PNH, fazer um complemento aqui, a PNH ela vai enfatizar a horizontalização por linhas de cuidado. A PNH enfatiza isso aqui, ó, a horizontalização por linhas de cuidado horizontal. A pessoa ela poderá dar entrada aqui no SUS através da principal porta, perfeito, né, da atenção básica, e não necessariamente ela deverá ser verticalizada para média, para alta complexidade, assistências mais complexas, mas sim, ela poderá ser horizontalizada. Daqui, ela poderá ser referenciada para o NASF, AB, poderá ser referenciada para o CAPS, por exemplo, então ela será horizontalizada, não necessariamente só
verticalizada. Então, a PNH, ela trabalha enfatizando aí a horizontalização por linha de cuidado. Mas lá em 2004, quando ela foi implementada, o sistema público ainda era muito burocratizado e verticalizado. Não havia esse destaque aqui. Não havia. Poucos dispositivos de fomento. Fomentar é incentivar. Fomento, incentivo. A cogestão, cogestão, uma gestão compartilhada. Não havia um incentivo para tal fato e também havia pouco incentivo para valorizar a inclusão de gestores, trabalhadores e usuários no processo de produzir saúde, assumindo responsabilidades mesmo, né? E o controle social frágil dos processos de atenção e gestão do SUS. Nós fazemos só um fechamento legal dessa parte introdutória. Maravilha. Já que nós estamos falando em humanização, veja 1.1, conceito de humanização. Então, o que vem a ser a humanização? É a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produzir saúde, produção de saúde, usuários, trabalhadores e gestores. Então, eu quero muito que você memorize isso. Por quê? Entrou em uma questão de prova, entrou na PNH, já baixe logo o arquivo aí na sua mente. Todos os atores, esses aqui citados, eles são protagonistas. Então, nós vamos lembrar diretamente dos usuários, dos trabalhadores e dos gestores, e lembrando automaticamente, uma dica aqui, o mantra da PNH, mantra, entre aspas, né? Já lembrando direto, usuários, trabalhadores e gestores. Todos são valorizados, todos são protagonistas. O usuário é protagonista, os profissionais são protagonistas e os gestores também. Somente os gestores têm que tomar decisões? Claro que não. Somente os profissionais das equipes que ficarão com a responsabilidade? Claro que não. Essa responsabilidade é compartilhada entre todos eles. Isso é uma ideia central, gente, central mesmo da PNH. Perfeito. Então, falado isto com você, memorizando esse papo aqui, isso aqui nós falamos agora, princípios da PNH. Gente, isso aqui merece um IPCD, um importante para concurso demais. São aquelas cobranças obrigatórias, além daqueles atores, usuários, trabalhadores e gestores, os princípios da PNH caem demais. Tudo bom? Princípios, nós temos 3 princípios, 6 diretrizes e 4 dispositivos. Vamos por etapas aqui. Então, o que é um princípio, né? A gente fala muito a princípio do SUS, princípio da PNH, mas o que é um princípio propriamente dito? Está aqui. Entende-se o que causa ou força a ação ou que dispara um determinado movimento no plano das políticas públicas, força uma ação para acontecer. Então, nós só temos aqui 3 princípios: a transversalidade, a indissociabilidade entre a ação ou atenção e gestão. Aqui também aparece um lugar de ação, também é utilizado a atenção, tá? Então, poderemos encontrar ação, atenção e gestão, e o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos. Ok. Então, começando pela transversalidade. Falamos ainda há pouco, né, sobre a transversalidade. O saber do usuário conversando com o saber da equipe, interagindo. Então, vamos por etapas aqui. Transversalizar. O que é transversalizar? Então, vamos lá. É reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde estão conectadas na produção no cuidado e podem conversar, interagir, conversar com a experiência daquele que é assistido, o paciente. Juntos, esses saberes do usuário, da equipe, do usuário, juntos, esses conhecimentos, esses saberes, podem produzir saúde de forma corresponsável. É uma palavra empregadíssima aí na PNH. Então, juntos, esses saberes da equipe do usuário poderão produzir saúde de forma corresponsável, uma responsabilidade dividida, uma responsabilidade
compartilhada. O usuário é importante, a equipe é importante e ambos são protagonistas, tá legal? Então, primeiro princípio, transversalidade das ações. Isso aqui ficou claro? Ficou tranquilo? Então, vamos seguir. Primeiro princípio, morreu. Segundo, a indissociabilidade entre ação e gestão. Indissociável é inseparável, não se separa a ação e a gestão, não se separa, inseparabilidade, sim. Então, uma palavra, quando nós pegarmos questões, por exemplo, da banca FGV, da Getúlio Vargas, ela não utiliza indissociabilidade, ela utiliza inseparabilidade, muito comum ela colocar inseparabilidade no lugar de indissociabilidade. É um termo equivalente, inseparável, indissociável, inseparabilidade entre ação e gestão. E tem uma ideia central aqui também para nós fixarmos. Vamos ler. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. A essa parte que eu negritei, que eu gostaria que vocês ficassem ligados aí. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços da rede de saúde e participarem ativamente dos processos decisórios. Essa é a ideia central. Trabalhadores e usuários participando dos processos decisórios, funcionando, conhecendo como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde. Por quê? Porque trabalhadores são protagonistas. Porque usuários são protagonistas. Então, conhecer como funciona a gestão, participando dos processos decisórios. Ao mesmo tempo, o cuidado e a assistência à saúde não se restringem, não ficam limitados às responsabilidades da equipe de saúde. Foi o que nós estamos aqui, pontuando o tempo todo, entendeu? Então, é uma responsabilidade dividida, é uma responsabilidade compartilhada. Ok? Então, procurem destacar no nosso material essa ideia central aqui, que está negritada. Podemos seguir? Alguma dúvida? Não? Vou seguir então. Indissociabilidade, inseparabilidade e agora o protagonismo. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Vocês já visualizaram a parte negritada, né? Mas vamos lá por etapas. Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a vontade das pessoas envolvidas, as quais compartilham responsabilidades. Por isso, os usuários dos serviços, os usuários não são só pacientes. Os trabalhadores não só cumprem ordens. Está sendo colocado aí. As mudanças acontecem com o reconhecimento das diversas faces do papel de cada um, das diversas funções, importâncias, faces do papel de cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e vai valorizar, vai incentivar a sua atuação na produção de saúde, assumindo responsabilidade, assumindo mesmo aquilo, boa tarde, que tem que assumir, tá bom? Então, destacando esta ideia central aqui que está negritada. Os usuários não são só pacientes. Os trabalhadores não só cumprem ordens. Por quê? Por quê, Dania? Porque todos são protagonistas. É isso aí. Todos são importantes, todos são protagonistas. É isso. Então, esses três princípios são muito importantes. Boa tarde. São muito importantes. Agora, se nós observarmos aqui direitinho, esses três princípios, eles conversam entre si. A ideia aqui. Vamos voltar lá no primeiro. Transversalidade. O saber do usuário conversando, interagindo com o saber da equipe e vice-versa. Por quê? Porque o usuário é protagonista, a equipe, os profissionais são protagonistas. Ok. O segundo. Indissociabilidade.
Trabalhadores e usuários buscando conhecer como funciona a gestão de serviços da rede de saúde e participando dos processos decisórios, porque todos são protagonistas. E o último, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens, porque todos são protagonistas. Então, observando aqui, essa ideia, ela está presente nesses 3 princípios aí, ok? Alguma dúvida, gente? Posso passar, então? Vamos seguir. Qualquer dúvida, vocês falem, a gente volta, eu explico de novo e vamos para cima. Transversalidade. A transversalidade é uma relação entre a referência entre a equipe e o do NAT? Não. Aqui a transversalidade é o seguinte, em outras palavras, o usuário, o paciente, ele poderá participar do seu plano terapêutico, do seu projeto terapêutico. Então, para a PNH, ele não é um ser, digamos assim, passivo. Ele tem voz, ele tem uma história de vida. Então, no momento do acolhimento, no momento de uma avaliação, de uma classificação, ali vai ter, evidentemente, vai ter uma interação entre os profissionais e ele. Então, ele terá um saber. Ele tem a história dele. Então, ele é um protagonista, ele é valorizado, ele é um produtor de saúde da própria história dele. Ele é responsável por ele, pela saúde dele. Então, o saber dele, da pessoa, do usuário, poderá interagir, conversar com o saber da equipe. A equipe tem um conhecimento que vai fazer a abordagem em cima das necessidades dele. E ele tem um conhecimento dele, que vai ajudar a equipe a também fazer uma atuação mais precisa em cima das necessidades dele. Então, é essa junção de saberes, de conhecimentos, daquilo que ele, o usuário, apresenta e do seu conhecimento enquanto profissional da equipe. Esses conhecimentos, eles interagem. Melhorou um pouquinho? Mais alguma dúvida, gente? Ficou legal aí? Sim, perfeito. É através do relato dele, através de uma anamnese, dessa troca de experiências, então vocês, enquanto profissionais, vão obter dados até para melhor atuar em cima da necessidade dele. Então, essa criação de vínculos é fundamental. E essa criação de vínculos é muito utilizada aqui, né? Na criação de vínculos, né? É na atenção básica que faz essa interação ser muito mais efetiva. Perfeita, perfeita. Mais alguma colocação, gente? Aí? Não? Então, vamos nessa. É uma coisa belíssima, né? Uma coisa linda. A todo momento eu vou associar a PNAB, a atenção básica, com a PNH. Estão intimamente aqui relacionadas. Antes de nós seguirmos, vamos para um exercitando aqui. Vamos lá. São princípios norteadores da Política Nacional de Humanização, PNH. Princípios. Letra A. Acolhimento, indissociabilidade entre atenção e gestão e defesa dos direitos dos usuários. Acolhimento, não é. Acolhimento, veremos já já, é uma diretriz. Indissociabilidade entre atenção e gestão, ok. Defesa dos direitos dos usuários, é uma diretriz, veremos já já. Então, letra A, fora. Letra B, transversalidade? Sim. É da PNH. Indissociabilidade entre atenção e gestão? Sim. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos? Sim. Então, letra B é muito interessante. Vamos a C. Transversalidade? Sim. Acolhimento?
Não. Gestão participativa e cogestão? Também não. Veremos já já que são diretrizes. Então, letra C, fora também. Deixa eu só riscar aqui, né, o que está errado. O acolhimento não e a defesa também não. A letra D, defesa dos direitos dos usuários. Não, isso é uma diretriz. Valorização do trabalho. Minto, valorização do trabalhador? Não, é uma diretriz. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos? Sim, mas as demais, não. Então, letra D, fora. Confirmando a letra B de bola. São princípios que nós acabamos de trabalhar. É uma das formas que esse assunto pode ser cobrado, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo, o que nos aguarda aqui? Orientações gerais sobre a PNH. Orientações gerais sobre a PNH. Coloquei um preste atenção aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orientações gerais sobre a PNH, que vai dar uma operacionalização, uma operacionalidade à PNH. São 8 aqui. Dessas 8, vamos começar pela primeira aqui. Valorização. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu passar para cá. Opa. Destacando aqui as mais importantes. Valorização da dimensão subjetiva, coletivo-social em todas as práticas de atenção e gestão do SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito a estas reivindicações aqui: gênero, etnia, orientação e expressão sexual e segmentos específicos, tais como populações negras, campos, extrativistas, povos indígenas e remanescentes de quilombos, ciganos, ribeirinhos e assentados. Essa orientação geral, que também alguns autores chamam de princípios norteadores, ela é bem presente em prova, tá? Temos que ter uma atenção aí. Agora, veja que interessante. É o lance para nós não lermos por ler, né? Mas lermos ali interpretando. Quando ele coloca destacando-se o respeito a tais reivindicações, está respeitando as diferenças existentes. Pergunta, papo de primeira aula. Qual princípio doutrinário que está relacionado com a justiça social, respeitando as diferenças existentes? Equidade. Perfeito. Então, equidade está no contexto dessa orientação geral. Respeito à reivindicação de gênero, etnia, etc., está relacionado ao princípio da equidade. Eu perguntei para vocês, vamos para aquele momento de vale a pena ver de novo? Princípios doutrinários. Falou em princípios doutrinários, vamos lembrar da sigla? UEI, exatamente. U de universalidade, E de equidade e I de integralidade. Esses são os princípios doutrinários. Universalidade, o SUS é para quem? Todos. Todos têm que ter acesso. Equidade é relacionada à justiça social. Questões desiguais deverão ser tratadas desigualmente. Quem necessitar de mais, receberá mais. Quem necessitar de menos, receberá menos. E a integralidade, uma assistência integral em todos os níveis. Na baixa, na média e na alta complexidade. Legal? Então, papo lá da 8080 estando presente aí. Muito bem. Outro que nós destacaremos nessas orientações gerais é esse aqui, o fortalecimento de trabalho em equipe, é logo o segundo, né? Em equipe multiprofissional, fomentando, incentivando a transversalidade e a grupalidade, formação de grupos, de equipes, sim, destacando esse segundo também. Do segundo, vamos para o quarto. 1, 2, 3, e o quarto é construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS,
Autonomia, protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS. Logo abaixo, a corresponsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção. Ô, Danir, que sujeitos são esses aí que apareceram? Corresponsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção. Que sujeitos? Aí nós lembraremos do mantra, o mantra da PNH. Para quem chegou depois, então nós temos aqui o mantra da PNH. Usuários, trabalhadores e gestores. Usuários, trabalhadores e gestores. Lembrando do mantra. Então, aqueles sujeitos são esses aí. Usuários, trabalhadores e gestores. Seguindo. Para toda hora massificando mesmo, né? E, por fim, destacando esse aqui, a valorização, acho que é o último, valorização da ambiência com organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho. Exatamente. A ambiência propiciando um ambiente adequado para os profissionais e também, claro, né, para o paciente, com organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho. Então, nestas orientações gerais, nós pontuamos aqui, eu destaquei com vocês, aqueles que são mais presentes nos concursos, nas provas. Ok? Podemos seguir? Muito bom.